Fala pessoal, ótima quinta-feira aí pra nós, ótimo dia a todos e não tão bom dia assim para os torcedores de São Paulo, Corinthians e Santos nessa quarta-feira decepcionante aí para os clubes paulistas em seus torneios eliminatórios. Começaremos falando aí do Corinthians, passando pelo Santos e também pelo São Paulo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa seu like e agradecer também aos amigos que estão me seguindo aí no Instagram, mais de 80 seguidores aí em pouco mais de uma semana de trabalho. Muito obrigado. E esse perfil aqui, que é destinado a falar sobre um pouco de futebol, que é algo que eu gosto muito, juntamente com a música. Demorou, galera? Então vamos que vamos falar do Corinthians ontem, e o Corinthians decepcionou frente ao América Mineiro. Depois da vitória contra o Internacional no final de semana, havia uma esperança que o Corinthians pudesse reagir também na Copa do Brasil, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? O Corinthians teve uma partida mediana para ruim, certo? E o América Mineiro mais uma vez surpreendeu com um time mais arrumado, com um time que correu poucos riscos durante os 180 minutos e apenas sofrendo o gol do Fagner, que foi um gol de pênalti. Um pênalti, para mim, marcado de forma acertada, mesmo tendo que ter a revisão do VAR, porque o juiz não havia dado pênalti, ele havia apontado escanteio ou tiro de meta, não me lembro. E foi chamado o VAR, e pela câmera lateral deu para perceber que no carrinho o joelho do jogador do América pegou o atacante do Corinthians, sendo assim pênalti. Isso já no segundo tempo, Fagner chamou a responsabilidade, cobrou bem o pênalti, goleiro num canto, bola no outro, e já havia uma tendência que o Corinthians conseguiria, né, a decisão por pênaltis ou talvez até aumentar o placar. Não foi isso que aconteceu, o América acabou que já era melhor no jogo, já era um jogo praticamente equilibrado, com o América tendo um ou outro lampejo um pouco melhor que o Corinthians, e o Corinthians, além de ter perdido o Casares, perdeu um pouco do seu ímpeto, né, da sua força no ataque, sua força ofensiva, e logo após, o América, depois de fazer certa pressão, teve bola em cima da linha que o Fagner tirou, né? Digamos que o Fagner praticamente fez 2 gols nessa partida. E houve um pênalti que causou muita polêmica, a bola na mão do Lucas Piton. Pênalti para o América Mineiro, que muitos corintianos, boa parte da imprensa contestou esse pênalti. Na minha humilde opinião, é uma opinião pessoal, viu, gente? Não é opinião de nenhum árbitro, é uma opinião pessoal. Eu, como torcedor e amante do futebol, para mim foi pênalti, certo? Pela seguinte circunstância: se o jogador do Corinthians a bola tivesse batido na mão dele, por exemplo, em cima dele, ele tivesse em cima do lance e a bola tivesse em cima da mão dele, ele não tivesse como retirar o braço, creio eu, aí deixa o lance correr. A bola explodiu em cima dele e o juiz marcasse alguma coisa aí, o Corinthians acho que poderia ter uma reclamação maior, mas nesse caso para mim não seria pênalti. Mas a bola cruzou toda a área e o jogador do Corinthians estava de costas para a bola. De costas para a bola. Não tem como estar de costas no momento decisivo, né? O Lucas Piton é um jogador muito jovem e talvez tenha que aprender muito sobre isso ainda. Mas ele estava de costas para a bola e bola na área. Pegou na mão dele, mesmo que não seja intencional, a mão não estava colada ao corpo. Mesmo que seja um movimento natural, a mão não estava colada ao corpo e não foi um lance tão próximo dele. Ou seja, haveria como ele evitar em tocar a mão na bola. Por isso, para mim, pênalti, mesmo que não haja intenção, sem intenção também é falta, e para mim, pênalti, e no caso, a cobrança justa, né? No caso, um resultado justo, 1-1, na soma dos placares 2-1 para o América Mineiro, mesmo, não tem gol qualificatório, não tem gol especial, e ficou por isso mesmo. O Corinthians não teve força para reagir, né, nesse caso, e infelizmente o placar ficou nisso até o final do jogo. Houve uma reclamação, o Cássio se descabelou, mas infelizmente o Corinthians está desclassificado da Copa do Brasil e perdeu uma grande premiação que é de 3.300.000, certo? Que seria muito bom para os cofres do clube, para acerto de salário de jogadores e tudo mais. Creio que isso seria positivo para o Corinthians. Infelizmente não foi dessa vez, e o Corinthians agora toma o foco totalmente agora para o Brasileirão, que é a única competição que o Corinthians tem em vista a partir de agora, certo? Então o Corinthians deve focar agora no Brasileirão, agora na disputa do segundo turno, e talvez brigar por ter tempo para treinos, né? O Mancini é um grande técnico,
certo? Na minha humilde opinião, ele é um bom técnico e vem para colocar agora a sua filosofia de acordo com o tempo que ele vai ter para treinar. Conhecer melhor os jogadores, melhorar as escalações, talvez aproveitar o Jô, né, que deve estar voltando de contusão, torcer para que a contusão do Casares não seja tão grave e agora contar também com o Otero e o Fábio Santos em todos os jogos, já que na Copa do Brasil eles não poderiam ser relacionados por já terem jogado aí pelo Atlético Mineiro, certo? Então esse papo foi o Corinthians nessa eliminação aí contra o América Mineiro e também destacar o bom trabalho do Lisca, que nos últimos 12 jogos perdeu apenas um, como eu havia citado ontem. O trabalho do América é muito consistente e não seria tão surpreendente assim se o América conseguisse a sua classificação. E foi o que aconteceu, certo? Então, infelizmente, o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil e segue seu caminho aí pelo Brasileirão, já bem afastado da ameaça do rebaixamento e agora manter um campeonato consistente para talvez brigar por uma vaga na Libertadores e já pensando aí na temporada 21-22. Agora vamos falar do Santos. O Santos, eu acompanhei o jogo ontem às 7 horas da noite, na Arena Vozão, também conhecido como Castelão. O embate contra o Ceará, o Santos deu 12 chutes e 0 no gol. 12 chutes e 0 chutes a gol. O Marinho não estava numa noite inspirada, Soteldo também não estava bem. O Jobson não fez uma partida como esperada, como fez frente ao Bahia. O Santos não trabalhou como deveria e tomou um sufoco desde o primeiro tempo do Ceará. O Ceará teve na iminência de quase fazer gols já no primeiro tempo, com insistência, diversos escanteios, finalizações. E o Ceará conseguiu, através dessa pressão, fazer um golaço com Vina, né, que vem sendo um destaque aí positivo do time de Fortaleza, o time do Ceará, certo? Então o Ceará conseguiu sua vaga, sua premiação, certo? Merecidamente, foi melhor no jogo, o Santos foi muito abaixo, o Marinho reclamou demais, inclusive deu um chilique no final do jogo e pediu desculpas depois pelas redes sociais da torcida do Santos, mas o Santos esteve muito abaixo. O Ceará, lógico, utilizou bem do recurso das faltas. O Leandro Voaden é um árbitro que não costuma dar tantos cartões, certo? E o Ceará aproveitou bem, fez faltas, minou o Marinho, sabe que o Marinho, quando sofre muitas faltas, acaba reclamando demais. Então o Ceará se aproveitou disso, conseguiu fazer uma marcação muito forte em cima do Marinho, que é um dos principais jogadores do Brasil hoje, e conseguiu sua classificação com um bonito gol, uma meia bicicleta do Vina, né? E agora o Ceará segue seu caminho aí na Copa do Brasil e o Santos mira suas atenções apenas para o Brasileirão e a Copa Libertadores, que tem fases de oitavas de final. Beleza? E agora o último destaque, né, dos jogos de ontem vai para o São Paulo que passou raspando muito próximo de conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas infelizmente o São Paulo não tem a consistência defensiva necessária aí para conseguir a classificação. O São Paulo ficou devendo muito, principalmente no final do jogo. E além de ter tomado gols, né, 3 gols no único jogo, 2 gols já no primeiro tempo, então o São Paulo não teve a consistência defensiva que precisava para a classificação. O Daniel Alves fez uma grande partida, uma partida que há tempos ele não fazia grandes partidas pelo São Paulo. O São Paulo manteve a mesma escalação em que venceu o Flamengo. O time fez 4 gols novamente, 8 gols em 2 jogos, só que, né, tomou 3 gols também, entendeu? Só não tomou 3 gols do Flamengo por conta das grandes defesas de pênalti do Thiago Volpi. Então acredito que isso aí digamos, facilitou o trabalho do restante do time. O São Paulo precisava de um resultado de 2 gols de diferença, certo? Ou repetir o placar, né, de 3-2. Como não repetiu o placar de 3-2, o São Paulo fica para trás aí nessa Copa Sul-Americana. O São Paulo saiu atrás, certo? Saiu atrás 1-0 o Lanús, empatou, depois o Lanús aumentou de novo para 2-1. No segundo tempo, o São Paulo fez um segundo tempo avassalador, fez 3 gols, chegou ao placar de 4-2 e classificava até mais ou menos aos 48, 49 do segundo tempo. E acabou numa falha da zaga, acabou tomando esse gol, que é um gol que não se toma, né? Ainda mais um time que gostaria de brigar aí por algum título internacional, título da Sul-Americana, que inclusive foi o último título que o São Paulo conquistou. O último título aí já faz bastante tempo. Inclusive o Lucas Moura
Lucas Moura era titular, Rogério Ceni e entre outros bons jogadores aí que passaram pelo São Paulo. Infelizmente, então, São Paulo foi desclassificado e agora mede forças apenas no Brasileiro. Na minha opinião, o São Paulo briga pelo título brasileiro se fizer grandes partidas e se fizer muitos gols, né? E se vencer diversas partidas, como fez contra o Flamengo e como fez ontem contra o Lanús. Em mata-mata não é o suficiente, mas talvez nos pontos corridos seja o suficiente para o São Paulo chegar à frente para brigar por título, já que o Flamengo e o Internacional e o Atlético Mineiro ainda briga só no Campeonato Brasileiro, então o Internacional e o Flamengo brigam também pela Libertadores e pela Copa do Brasil, e o São Paulo tem só essa competição para disputar, só o Campeonato Brasileiro. Não, e tem a Copa do Brasil também, então o São Paulo pode ter esse foco de estar disputando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, uma competição a menos, vamos dizer assim, enquanto os outros têm 3 competições para disputar, o São Paulo tem 2. Então, se quiser avançar no mata-mata da Copa do Brasil, tem que jogar um pouco mais também, né? Depois desse jogo contra o Fortaleza, que também passou pela Bacia das Almas, né? São Paulo passou de uma forma tomou muito sufoco e é isso, beleza? São Paulo aí está eliminado da Copa Sul-Americana, então decepção aí para a torcida do São Paulo, decepção para a torcida do Santos e também para a torcida do Corinthians, que deixaram boas premiações e também uma amarga desclassificação. Na minha opinião, todos eles tinham muitas chances, ainda mais o São Paulo quando abriu 4-2 e deixou que o time adversário chegasse próximo do placar. Então foi 4-3 e 3-2, apesar do 6-6. Como o Lanús fez 3 gols fora de casa, o São Paulo fez apenas 2, o Lanús classifica. Então o São Paulo está eliminado, né? E agora vamos para fechar aí com chave de ouro, vamos de Palmeiras. Ontem oficialmente o técnico Abel Ferreira foi apresentado, uma apresentação que surpreendeu muita gente, um técnico mais do que aparentemente preparado. Se ele treinar o time e o time for vencedor da mesma forma com que ele estuda e se preocupa em estar informado e vencer pelo Palmeiras, o Palmeiras fez uma grande contratação, Um técnico que demonstrou conhecimento com o elenco, demonstrou que quer vencer, certo? E vai morar, inclusive, no CT, preocupado apenas com o time, com o trabalho e com o trabalho árduo que ele vai ter no Palmeiras. E já chegou, inclusive, uma contratação do zagueiro chileno. E o Palmeiras pode, talvez, esperar grandes coisas. Ele estreia hoje, não deve fazer nenhuma grande alteração estrutural aí no time. Deve repetir a escalação que o Palmeiras teve nos últimos 2 jogos contra o Red Bull e contra também o Atlético Mineiro. E deve fazer mudanças apenas no jogo contra o Vasco no final de semana. Então, o técnico Abel Ferreira, depois da coletiva de ontem de apresentação, traz grande expectativa aí para a torcida alviverde. Beleza, galera? Então, gostaria de agradecer aí a vocês. O Palmeiras joga hoje contra o Red Bull Bragantino às 7h no Allianz Parque, com uma boa vantagem, mas jamais deve subestimar o Bragantino, que é um bom time, e quando se trata de mata-mata, a gente não pode moscar, né? Então, gostaria de agradecer a você que assistiu até o final. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de me seguir no Instagram, deixe seu like, comentário, a gente cresce junto. Beleza? Jordan Futebol e Resenha pra vocês. Muito obrigado, ótima quinta-feira. Valeu!